Vamos lá. Nós estamos estudando aqui a missão da igreja do ponto de vista da IPU, né, na perspectiva da IPU. Já vimos algumas coisas nas semanas anteriores e hoje nós vamos começar hoje e terminar na semana que vem a parte que diz respeito a um item do nosso princípio de fé e ordem, tá? Eu vou até reproduzir. Eu vou reproduzir para vocês o artigo 2º do PFO, né, os princípios de fé e ordem da IPU, no seu inciso 4º, diz assim, que é função da igreja, olha aqui, ó, preparar por meio do ensino e da doutrina os seus membros para a sua missão no mundo, tá? Então, entre as atividades da igreja, entre os objetivos da igreja, está o de preparar os seus membros para a sua missão no mundo, né? E nós já vimos aqui aquelas questões do texto de Marcos, que trabalhava mais com a ideia da proclamação do Evangelho, ou de Mateus, que falava em discipulado. Já vimos aqui algumas questões importantes sobre o próprio PFO e hoje nós vamos fazer a diferenciação entre três coisas que normalmente se confundem na igreja: o que é a missão, o que é a evangelização e o que é o proselitismo. São coisas distintas, mas tem gente que acha que é tudo igual, né? E não é, tá? Então nós vamos começar trabalhando com essa questão aqui do que é a função da igreja. Uma das funções da igreja é preparar os membros da igreja por meio do ensino, para que eles tenham a capacidade de desenvolver a sua missão no mundo. A missão da igreja é maior do que apenas a ideia da realização do culto ou mesmo de qualquer tipo de atividade de evangelização. A missão da igreja no mundo e aí eu retomo o que a gente já viu nas últimas semanas aqui, a missão da igreja no mundo é viver na comunidade antecipadamente o que é o reino de Deus. Então, os valores do reino de Deus, as coisas que Jesus ensinou, devem ser a maneira da comunidade viver, e essa antecipação do que seria a vida no reino, que não é o que você tem na sociedade, pelo contrário, né? Os valores da sociedade são diferentes, mas essa vivência dos valores do reino na comunidade é parte da missão da igreja. Ela tem que viver já como se estivesse no reino, né? Então é óbvio que você não vai ter numa comunidade que quer reproduzir os valores do reino, você não vai ter exploração, você não vai ter a importância de um sobre o outro, né? O homem é mais importante do que a mulher, o adulto é mais importante do que a criança, o oficial da igreja é mais importante do que o eclesiano. Não tem isso, né? Quer dizer, esse tipo de separação ou de hierarquia entre quem é mais e quem é menos não cabe no reino de Deus. E como não cabe no reino de Deus e a comunidade quer viver os valores do reino, ela não pode reproduzir esse tipo de relação que na sociologia a gente chama de relação assimétrica, né? Assimétrica porque um tem um status e o outro tem outro status menor, né? Você não pode ter esse tipo de situação, né? Estava conversando aqui fora agora, poucos minutos atrás aqui com a Edilamara, né? E ela falando assim: pastor, eu tenho muita dificuldade com esse negócio de que nós somos todos iguais. Eu falei: não, nós não somos todos iguais, nós somos todos diferentes, mas nós não podemos tratar os diferentes de maneira diferente. Nós temos que tratar todo mundo com a mesma dignidade, com o mesmo cuidado, com o mesmo acolhimento, tá? Ninguém vai ser igual ao outro, né? Você tem dois filhos que foram criados na mesma família, pelo pai e a mãe do mesmo jeito, gêmeo. O pai com a mãe tem dificuldade de saber qual é qual, não são iguais, né? Um torce para o Flamengo, o outro torce para o Vasco, né? Não é assim? Agora o povo do Vasco gostou, né? Tá certo? Todos do Flamengo. Então, tem um que é Vasco.
na minha família, como todos são descendentes de italiano, né? Quase todo mundo é palmeirense, mas eu tenho um sobrinho que é São Paulino. Por quê? Só para ser diferente. Entendeu? Nem liga muito para futebol, mas só para ser diferente, né? Então, veja só, quando a gente fala aqui sobre a missão da igreja, nós temos que entender que a missão da igreja é mais ampla do que apenas a ideia, e aqui eu já vou começar a fazer a distinção para o que é a evangelização, tá? Tem muita gente que fala assim, a igreja tem que evangelizar, a missão da igreja é evangelizar. Não, a evangelização é parte da missão. A missão é mais ampla, a evangelização é parte da missão. O que é evangelização? Eu vou reproduzir aqui para você o que é dito como afirmação de fé da própria IPU, né? Evangelização está contida na missão, que é bem mais ampla. A missão abrange a vida antecipada no reino em meio a uma sociedade com valores diversos. Tenho acabado de dizer isso agora. O que é a evangelização? A evangelização é a proclamação das boas novas do Evangelho para as pessoas que não conhecem a Jesus. Isso é evangelização. Isso significa, não é, e aqui você já vai entender um outro detalhe que é importante, né? Não é como acontece na nossa época, uma disputa para ver qual igreja é melhor. Então eu vou trazer o cara da outra igreja para cá, né? Então você vai convencer o cara que já é cristão de outra igreja para ir largar lá e vir para cá, né? Não, porque aqui é melhor, né? Eu brinco sempre com esse negócio. Eu vi acho que uma ou duas vezes, isso aí eu não tenho paciência, mas tinha um programa que passava na TV, nem sei se tem mais, mas tinha um programa que era do tal do Ratinho, e ele falava assim, aqui tem café no bule, falava no programa dele, aqui a coisa anda. Tem gente que acha que é assim, a igreja dele é melhor que a dos outros, então aqui tem café no bule, então o que eu vou fazer? A minha igreja é tão boa que a gente tira gente de outras. Sujeito, você não está evangelizando. A evangelização é o anúncio das boas novas para quem não conhece a Cristo, não é para quem já é cristão, não importa de que igreja seja, né? Ah, pastor, mas então você está querendo dizer que toda a igreja é boa? Não, não tem nenhuma boa, nem a nossa. Não, mas como assim não tem nenhuma? Não, não tem, todas elas são problema, porque todas elas são formadas por gente, e onde tem gente, vai dar jabu, como dizia lá no interior de São Paulo. Tem gente? Tem, vai dar problema, né? Ah, mas como assim? Você não é pastor dessa igreja, dessa denominação? Sou. Se eu não concordasse com a maneira de ser de igreja, eu ia para outro lugar, né? Então, o que você tem que entender? A evangelização não é a mesma coisa que missão. A missão da igreja é mais ampla, ela abrange a vida da comunidade, a maneira ética da comunidade vivenciar os valores do reino na casa, na família, no trabalho, na vida em comunidade, nas relações com os amigos e tudo mais, tá? Ah, mas então quer dizer o quê? Quer dizer que não é a mesma coisa, não é evangelização. Tem gente que acha que é assim, ah, se você é cristão, você tem que ficar falando do evangelho o tempo todo, não é? Você já viu gente assim? Você fala assim, bom dia, ele não responde com bom dia, ele responde com versículo bíblico, né? Como se ele fosse mostrar para você que ele é mais cristão do que você. Ah, filho, vai me desculpar, mas é o seguinte, fala bom dia que tá bom, foi o que eu disse para você, né? Não tem nada contra quem gosta de texto bíblico, e nem quem cita texto bíblico, mas não é isso que é ser cristão, né? O sujeito recita texto bíblico de cabeça de monte, mas você vai ver como é que ele vive completamente contra os valores do reino de Deus. Não adianta nada ficar citando texto bíblico, não é? Não adianta nada, tá? Então, como é que você faz a distinção? A evangelização é aquela situação em que aparece a oportunidade para você falar do evangelho de Jesus para alguém que não conhece a Cristo, que não crê em Cristo. Você não precisa correr atrás dela, você não precisa ir na praça falar, eu vou falar lá no meio da praça, todo mundo vai passar, olhar e falar, mas é um doido aí falando
sozinho aí, né? Não é isso que é evangelização. A evangelização é você aproveitar a oportunidade que aparece quando você está com um colega, um amigo, seja lá o que for, uma pessoa que está com você no ônibus lá, e eu falo, estou assim, estou assado tal, e aparece a brecha, aí você fala do evangelho de Cristo. Não é a sua igreja, não é fazer anúncio da sua igreja, não é fazer propaganda da sua denominação, é falar de Cristo, falar do evangelho de Jesus. É o evangelho que muda a vida das pessoas e não a igreja, né? Então você precisa ter essa compreensão. Mas como é que eu faço para ter essa capacidade de falar do evangelho? Voltamos para o primeiro item lá. Qual que é o primeiro item lá? Que é a função da igreja preparar os seus membros para que eles vivam a missão de Deus no mundo. Então você precisa aprender a aproveitar as oportunidades e a conhecer o evangelho para falar para o outro. Aonde? Na igreja, né? É na igreja que você aprende, né? Como é que Cristo salvou o ser humano, como é que as pessoas podem receber a mensagem do evangelho, e aí você simplesmente vai falar com a sua maneira de se explicar, com o seu linguajar, com o seu amigo lá. Isso é anúncio do evangelho, isso é proclamação do evangelho. Isso é a missão? Não, isso é parte da missão. A missão é maior. Pode falar. Muitas vezes a evangelização se dá sem palavras. Principalmente. A sua convivência com pessoas que não conhecem, a sua forma de viver, de lidar com as coisas, é um ato de evangelização. Sem sombra de dúvida, né? Tem até uma frase famosa que diz assim: fale do evangelho, se preciso com palavras, né? Se preciso, use palavras. Se você viver o evangelho, e aí você entendeu por que está ligado com a missão, né? Se você tem o compromisso com o reino de Deus e valoriza os valores do reino de Deus e vive a partir deles, o que vai acontecer? As pessoas vão olhar e falar assim: pô, esse cara aqui é meio diferente. Ele não é diferente porque ele fica recitando o texto bíblico, porque ele toma decisões e ele vive de maneira com valores que não são os mesmos que são os comuns da sociedade. E aí o cara olha e fala: mas peraí, como assim esse cara é desse jeito? Né? Como esse cara toma esse tipo de decisão? O que tem de diferente? O que tem de diferente é que ele tem um compromisso anterior ao da sociedade. O compromisso dele é com os valores do reino. E aí você não está falando nada, mas você está mostrando para a pessoa que você vive como alguém que segue a Cristo, tá? Então a evangelização é o anúncio, é a proclamação, tá? Não confundir evangelização com proselitismo, que está na moda hoje em dia, né? O que mais tem, eu vou definir proselitismo para você de uma maneira muito simples. Aliás, vou definir de duas formas. Existe o proselitismo, que é baseado, e chama assim por causa do prosélito lá do judaísmo, tá? No judaísmo, o que acontecia? Vamos entender isso aqui. No judaísmo, o sujeito era judeu porque ele nasceu numa família judia. Então ele era judeu por herança genética, por nascimento, tá? Mas aí um cara lá que não era judeu, que não era do povo, fala: não, mas eu gosto desses valores aí da religião de vocês. Como é que eu me torno alguém que possa praticar essa religião? O judaísmo fez o quê? Criou a figura do prosélito. Ele não nasceu do povo de Israel, ele não tem a herança do povo de Israel, ele não é filho dos judeus, mas ele assumiu a religião judaica. Então ele tinha que se submeter a determinadas normas para ele ser aceito como prosélito. Uma das coisas que o prosélito fazia é que ele sempre tinha alguém que era o seu tipo de um tutor, um mestre, né? Que era o sujeito que o trazia para a religião, e ele não podia questionar o mestre, ele tinha que obedecer o mestre. O prosélito não discute, ele obedece, tá? Era assim na religião judaica, tá? Aí você tem essa figura do prosélito. Na religião cristã, o que é o proselitismo? É quando você quer tirar alguém que já é cristão, mas de outra igreja ou de outra denominação, e que já é
alguém que conhece o Evangelho, para você trazer para a sua, né? Ele é lá da igreja, vou citar uma aqui bem esdrúxula para você não esquecer, né? Tinha uma lá em Curitiba que eu via uns anos atrás, Igreja Evangélica Jesus deu um pau no diabo. E tinha uma em São Paulo, ninguém me contou, eu vi, né? Tinha uma em São Paulo que chamava Igreja Evangélica do Cuspe de Cristo. Sabe aquela história de Jesus fazer o barro lá e passar no olho do sujeito? Essa aí, né? Você entendeu? Então, aí o que é o proselitismo? É você dizer o seguinte: não, você está na igreja do Jesus deu um pau no diabo, não presta. Você tem que vir para a nossa aqui, que a nossa é onde tem café no bule, né? Aqui é melhor do que lá, né? Aqui a igreja aqui é melhor, tem a melhor teologia, tem a melhor doutrina, essa coisa toda que a gente escuta, né? Que hoje nos estudos da religião a gente chama de mercado religioso, né? O que você tem hoje é uma coisa absurda. Em vez de ser igrejas que trabalham juntas, você tem igrejas que competem umas com as outras, né? Você compete com a outra igreja. Então, como é que você avalia hoje as igrejas? De maneira errada. A nossa igreja não está indo bem, por quê? Porque olha a quantidade que tem de gente. A outra ali da avenida não sei o que, tem um monte, né? E quem disse que a quantidade determina se a igreja é boa ou não é? Não é. Isso não estou, e também não estou querendo dizer aqui que quando é pequeno é bom e quando é grande é ruim, tá? Não é isso não, né? Tem igreja pequena que é ruim, e tem igreja que é grande e é boa, né? Não é isso. O que eu estou dizendo é, essa ideia de que existe igreja superior à outra, é que cria a ideia do proselitismo no cristianismo, que é o quê? Eu vou trazer o cara da outra igreja lá, né? Você viu aqui, tem o fulano, ciclano, beltrano, né? Todos que vieram de outra igreja, né? Na época do seminário a gente usava uma expressão para isso, né? A gente dizia, é aquele pessoal que fica pescando em aquário, né? Em vez de você pescar no rio, que é difícil, que você não sabe onde está o peixe, você vai no aquário que você está vendo o dito cujo lá, esperando que ele morda a isca, né? É muito mais fácil, né? Pois é, mas não é assim que é. Então, o proselitismo não é a evangelização. A evangelização é o anúncio para quem não crê. O proselitismo é tentar trazer para uma denominação o cara que já é de outra, já é cristão, né? E qual que é o ganho disso? Nenhum. Só vai ter mais gente na igreja, né? E aí você tem mais gente na igreja. Isso é bom ou é ruim? Não é nem bom e nem ruim. Nem bom nem ruim. Por quê? Porque, voltando na frase que eu disse lá atrás, tem gente na igreja? Tem. Vai dar jabu, vai dar problema, vai ter gente que vai discutir, vai ter gente que não vai gostar, vai ter gente que vai... Você já viu gente assim? Não importa o que você faça na igreja, se você fizer A, ele critica, se fizer B, ele critica, se fizer C, ele critica, e se você pedir para ele fazer, ele fala, eu não, você que tem que fazer. Eu não faço, mas eu estou prontinho para criticar quem faz, não importa o que faz. Tá bom, então o que você quer que eu faça? Aí você vai lá e faz exatamente o que a pessoa queria. O que ela fala? Melhorou, mas não está bom. Você entendeu como é que é? Então, se tem gente, e a igreja é formada de gente, não se iluda, vai ter problema, vai ter uma ocasião em que as coisas não vão funcionar como deviam, e as pessoas vão criticar, e vão dizer que, né? A gente tem aquela ideia saudosista, né? Era tão bom na década de 60, era bom porque você era novo, né? Eu era um molequinho desse tamanho assim, na década de 60, né? Eu nasci em 63, então até chegar em 70 nem na escola eu estava, né? Era um molequinho. Para mim também era maravilhoso. Eu não lembro muita coisa porque eu era criança, né? Lembro vagamente assim de quando meu pai me levava, porque ele jogava futebol e eu era o mascote do time, então eu ia todo uniformizado. Eu lembro vagamente, né? É bom. Você quer voltar lá? Tá bom aqui, né? Eu já vivi bastante coisa aí, já aprendi bastante coisa, seria maravilhoso se eu tivesse 20 anos e soubesse o que eu sei hoje, mas esse é o óbvio ululante, né? Que bom se a gente fosse jovem
e tivesse o conhecimento e a experiência e a inteligência de quem já viveu bastante. Isso é impossível, não tem como, tá? Então, mesmo que a gente fosse saudosista, não funciona assim. Pode falar. Só um parênteses, né? Porque o proselitismo é algo que não deve ser efetivamente feito, porque ele faz sentido. O saldo é zero, assim, né? Mas o parênteses que eu quero dizer é o seguinte: não fazer proselitismo não elimina a necessidade da denúncia. A denúncia é contra a instituição. Sim. É claro que as instituições que exploram os seus membros, elas devem ser denunciadas como a nossa própria instituição. Sim. A gente deve denunciar as instituições de fora que exploram, como a gente deve denunciar a nossa própria. A instituição que também explora eventualmente os nossos próprios membros. Sim. Então, se não fazer proselitismo é não tentar trazer o membro de outra instituição para cá, mas não elimina a necessidade de denunciar aquelas Sim. que fazem exploração. Vou aproveitar a sua deixa aqui para fazer um comentário que eu estava fazendo aqui no pavilhão antes da aula, né? Você conhece, por exemplo, no Brasil, as chamadas igrejas neopentecostais, tá? Tem algumas, né? As igrejas neopentecostais receberam financiamento vindo dos Estados Unidos para que elas crescessem e para que elas desarticulassem um tipo de grupo que já existia no Brasil e que era um problema, que eram as chamadas comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, que eram comunidades, até hoje tem, tá? Mas hoje com menos força, que trabalhavam questões da política, da conscientização das pessoas, da situação econômica e tudo mais. E aí os americanos falaram: opa, esse negócio aí não é bom para nós. O que a gente faz? Bota a grana em meia dúzia de cara lá, eles vão lá, ensina a chamada teologia da prosperidade, né? Eu não sei se você já percebeu, mas a teologia da prosperidade é a linguagem teológica para o sonho americano. Eu não sou nada, mas eu vou virar alguém. Eu não sou ninguém, mas eu vou ficar milionário. Esse é o sonho de todo americano. Você é capaz. Você tem que achar alguma coisa que funcione, né? E aí o cara descobre o negócio lá e fica rico. Aí fala: tá vendo? Olha aqui, ó. Ele conseguiu. Se ele conseguiu, você também pode. Yes, we can. Exatamente. Sim, nós podemos. Não, nós não podemos. Por quê? Porque nós estamos na América Latina e o Brasil não é um país rico, não é um país desenvolvido, é um país subdesenvolvido que a gente dá uma melhoradinha e fala assim: nós somos um país em desenvolvimento, até a página 3, né? Nós somos um país que adora valores externos, né? Vocês se lembram, não faz muito tempo, tinha gente importante no Brasil prestando continência para a bandeira americana, fazendo continência para a Estátua da Liberdade. O que isso tem a ver com o Brasil? O que isso tem a ver com a gente? Nada, né? Então isso é uma questão cultural, tá? Isso aí já é estudado na cultura, na antropologia brasileira há muitos anos, a chamada atitude como é que é? O síndrome a síndrome do cachorro, do cachorro vira-lata, né? Quer dizer, a gente sempre acha que o outro é melhor do que nós, a cultura do outro é melhor do que a nossa, né? Então a gente tem essa herança, né? É a síndrome do sujeito que é de segunda categoria. E o brasileiro tem essa mania, né? O de fora sempre é melhor, né? Então, aí o cara canta as músicas em inglês, ele não sabe inglês, mas ele canta tudo arrastado lá, porque a música é em inglês. Ele nem sabe o que está falando. Tem umas que falam besteira, mas não tem problema, ele está cantando em inglês, né? Qualquer karaokê que você for aí, você vai ver isso aí, né? Aí você olha e fala: se ele soubesse o que está cantando. Isso, né? Eu até já brinquei com vocês aqui uns anos atrás, eu fui falar numa palestra para diáconos, né? E cheguei lá e fui fazer uma brincadeira com o nome. Eu falei: tem um pessoal que bota uns nomes, né? O cara bota o nome do filho assim, Vander Gleison. Aí o cara fala: meu nome. Aí eu falei: e agora, né? Eu não posso escolher a barca. Eu falei: não, tudo bem, o importante é ter saúde. Sai pela tangente, o que eu vou fazer, né? Então, só para você ver, né? Maicosuel, né? O cara, ele bota o nome estrangeiro, né? Por quê? Porque não, né?
Se tem nome estrangeiro, você pode ver, é alguém que a cultura não é lá muito desenvolvida, porque se fosse uma pessoa minimamente instruída, ia botar o nome do quê? Antônio, José, Mário, Carlos, né? É um nome normal, nome que todo mundo tem, né? Não, como é que é o nome? Vander Gleeson, né? Michael Jackson, né? Tenha paciência, né? Tudo bem, mas isso é uma questão cultural, tá? Então, só para você entender, nós temos esse complexo de vira-lata que chama a expressão, né? A cultura do outro é melhor do que a nossa. E aí nós temos no Brasil essa realidade que foi trazida com a intenção de acabar com aquele negócio de reunir gente e conscientizar as pessoas. Isso é perigoso, porque quem tem consciência questiona. E aí você vai cair naquilo que o Gustavo estava falando. O que é você olhar para outra denominação? Não é você tentar tirar o sujeito de lá para trazer para cá, que é o proselitismo, mas é você ter a atitude crítica de dizer: isso aí que vocês estão fazendo não é evangelho não, isso aí tem um fundo ideológico que não é evangelho, porque vocês não estão anunciando o evangelho, vocês estão anunciando o sonho americano, que é ficar rico. E não vá se iludir. Nós tivemos gente dessa igreja aqui que foi embora para a igreja desse tipo, dizendo que ia lá para ficar rica. Saiu daqui para ir lá para ficar rica. Adivinha o que aconteceu? Não ficou rico. Mas o cara que é dono da igreja lá está rico, tá? A pessoa não ficou, mas o dono da igreja está lá na revista Forbes. Então, só para você perceber que essa questão da denúncia, da atitude crítica em relação à realidade, a igreja precisa manter em relação a si mesma, em relação a si mesma. Não sei se vocês prestaram atenção, mas hoje nós falamos aqui na liturgia, né? Reconhecendo que nós, muitas vezes, como pessoas falhas, acabamos transmitindo a nossa falha para a organização, porque nós somos falhos e a gente faz a organização ser falha também. Isso é um reconhecimento de que mesmo internamente, dentro da denominação, a gente também pode errar, né? Isso é uma autocrítica que nós temos que fazer, e podemos ser críticos em relação a outra denominação lá, não no sentido de que se eles são cristãos ou não são, porque isso não é função nossa, né? A igreja não foi chamada para julgar os outros, né? Jesus disse isso de maneira muito explícita: eu não vim para julgar, eu vim para dar a vida pelo ser humano. A igreja não foi chamada por Deus para ser juíza de outros grupos religiosos. Não é função da igreja julgar outros grupos religiosos, mas ela não pode ser ingênua e não ter a capacidade de olhar para um grupo religioso e dizer: peraí, ali tem coisa que não é evangelho. A teologia da prosperidade é um exemplo, não é evangelho. A teologia do domínio, que a gente estudou há pouco tempo atrás aqui, não é evangelho, está longe de ser evangelho, é ideologia, tem objetivo de poder, não tem objetivo de transformar a vida, tá? Então isso tem que ser claro, e a igreja tem que ser crítica em relação a quem se posiciona dentro dessas linhas, tá? Então nesse sentido você tem razão, né? Nós temos que ter autocrítica e nós temos que ter a crítica profética aos grupos que parecem, né, o que eu chamo de cristianismo denorex, né? Parece, mas não é, né? Parece o Charles Bronson, mas não é, é o sósia que fazia o comercial no lugar dele, não é a mesma coisa, tá? Então a gente tem que ter essa característica de ter a denúncia profética, tá? Então o proselitismo é um problema, por quê? Porque primeiro ele impõe sobre o outro uma visão de cima para baixo. Eu sou superior, você é inferior, porque você está numa igreja que não está com nada. A nossa é que é boa, né? Não, a nossa também tem problema, né? Significa então que nós não podemos receber ninguém que venha de nenhuma igreja que não seja a própria nossa? Não, você pode receber quem vier, de onde vier. A igreja tem que ser acolhedora para quem surgir. Não importa quem, não importa a sua condição, não importa o seu status econômico, moral, de inteligência, de idade, se é homem, se é mulher, se é velho, se é criança, não importa.
A igreja tem que ser acolhedora para quem quer que seja. Ah, pastor, não pode, né? Não pode, porque já pensou se aparece aqui na igreja alguém daquele tipo que a gente olha e fala, nossa, esse cara parece um pavão. Receba do mesmo jeito, acolha do mesmo jeito. Ele não é melhor nem pior do que ninguém, do que já está dentro, né? Ah, mas e aí? Aí o quê? Você vai discriminar? Na nossa lei isso tem um nome, isso chama-se crime, né? Na nossa lei diz, se você discriminar alguém por causa, por exemplo, da orientação sexual, é crime, né? Tá certo? O que a gente faz é o contrário, a gente por causa do complexo de vira-lata, a gente valoriza a cultura do outro, a nossa não presta, né? E às vezes na igreja é assim também, né? Então, o proselitismo tem essa característica, ele não é voltado para o que não crê, ele é voltado para o que já crê, e ele é um desperdício de tempo, e é uma prática condenável do ponto de vista da missão da igreja. E então aí eu tenho que dizer para você, mas e se vier alguém que era lá da igreja X, Y ou Z, receba do mesmo jeito, não importa quem seja. Ah, é sem igreja, receba do mesmo jeito. Ah, é sem categoria, é um sujeito desqualificado, receba do mesmo jeito, sem nenhuma diferença. Ah, mas ele vai ficar ou vai embora? Não sei, não é minha função saber quem é que vai crer, quem é que não vai. A minha função é anunciar a mensagem do Evangelho e esperar que o Espírito trabalhe na vida da pessoa para que a pessoa tenha compromisso com Deus. Quem vai decidir se tem compromisso ou não com Deus, não é quem fala, é quem decide, é a própria pessoa, tá? Então, e a igreja? Tem que continuar fazendo a proclamação, que é a evangelização, precisa continuar com a sua missão no mundo, que é o quê? Viver a vida do reino de Deus antecipadamente na comunidade e onde você estiver. Isso é função da igreja. E a função de quem lidera a igreja? Preparar o membro que está sentado lá no banco da igreja para que ele saiba fazer isso. Essa é a função, né? É aquilo que aquela história que você já ouviu mais de uma vez na igreja, né? Quem gera ovelha é ovelha. E pastor gera o quê? Gera líder. Por quê? Porque a função dele é liderar. Então o que ele faz? Ele prepara a gente. Para quê? Para que ele possa liderar, para que ele possa fazer as coisas andar, com ou sem pastor, né? Ah, o pastor não veio, a igreja vai fechar? O pastor ficou doente, a igreja não vai continuar fazendo as suas atividades? Lógico que vai. Ah, mas o pastor não tem a função dele? Tem, e tem que fazer a melhor que ele puder. Mas a igreja não depende dele, e nem pode depender, né? O que o pastor tem que fazer? Ele tem que preparar os membros da igreja para que eles sejam capazes de colocar a missão que receberam de Deus em ação. Essa é a função do pastor. Então, você vai entender por que a gente tem quase o tempo todo aqui fala sempre dos textos do Evangelho. Para você entender o Evangelho, para você entender como é que Jesus agia, como é que ele entendia as coisas, como é que ele ensinava as coisas, para você olhar e dizer assim, quando eu tiver que decidir, qual é a baliza? Não é o que o pastor falou, é o que Jesus falou, e eu já sei como é, porque está lá no Evangelho, e aí eu vou escolher a mesma coisa, e aí você vive dentro da missão reproduzindo o reino, tá? Então, não confundir missão com evangelização, não é a mesma coisa. A evangelização está contida dentro da missão, mas ela é uma parte da missão, tá? E também não confundir com o proselitismo, né? Nós temos, por ser uma igreja ecumênica, nós temos a prática de não fazer proselitismo, né? Você não vai ver, a não ser eventualmente você convidar um amigo para vir na igreja, para participar de uma atividade especial, um culto, uma coisa assim, você não vai ver essa prática e nem ser o incentivo dessa prática de você trazer gente de outra igreja para participar da nossa igreja, né? Você não vai ver esse tipo de incentivo. Por quê? Porque isso é proselitismo, né? E como nós somos uma igreja ecumênica, a gente prefere que a gente faça parceria com a outra igreja, que a gente dialogue com ela, que a gente até faça coisas juntos,
né? Em vez de eu querer tirar gente de lá para trazer para cá, ou em vez de eu dizer, não, leva uns meia dúzia daqui para lá, não é assim, né? A comunidade tem a sua forma de ver, a sua forma de viver, né? E nós não incentivamos o proselitismo, tá? Eu queria citar uma expressão aqui que é muito importante, porque quando a gente fala da missão, a gente está falando da vivência da missão na sociedade que a gente está. E tem uma expressão que era usada pelo João Dias de Araújo, que eu acho muito interessante, que pode nos ajudar. João Dias de Araújo, para quem não lembra, foi um dos fundadores da IPU, né? Era pastor lá na Bahia, né? Ele tem uma frase que eu até reproduzi aqui na minha anotação. Ele diz assim, ó: Jesus evangelizava humanizando e humanizava evangelizando. Se você prega um evangelho que desumaniza o outro, você está pregando outra coisa que não é o evangelho. E se você prega alguma coisa que não traz embutido o evangelho que Jesus ensinou, você pode estar fazendo qualquer coisa, menos evangelização, tá? Então, essa ideia que a gente sempre tem repetido aqui, né? O que o evangelho faz? Ele restitui a dignidade da pessoa. Ele faz com que a pessoa seja entendida como alguém que faz parte da família de Deus. Ah, mas ela não era gente antes? Era, mas ela não era respeitada pela comunidade dessa forma. Ela não era vista pela comunidade como alguém que faz parte da família de Deus. Quando você evangeliza, e a evangelização é para quem não crê, não é para quem já é cristão, né? O que já é cristão você já deve considerar como parte da família. Ah, mas é de outra igreja. Não importa, né? Aquilo que a gente sempre fala aqui em relação aos projetos da igreja. Ah, mas pastor, faz aqui projeto de música, aí o cara vai tocar lá na outra igreja. Deixa que vá, deixa que vá. Ele está contribuindo com o reino, não aqui, mas lá. Vale do mesmo jeito, não é? Então não tem que ter essa preocupação, mas você tem que ter sempre em mente que quando você desumaniza o outro, você jogou o evangelho pela janela, né? Se o outro é menor, é inferior, não tem valor, você jogou o evangelho pela janela. O evangelho sempre vai dar dignidade para as pessoas. Você não vai encontrar Jesus em nenhuma das situações, lidando com todo tipo de gente, gente importante, gente mais ou menos, gente sem importância, gente desqualificada, gente sem nenhum status na sociedade como criança, né? Você não vai em nenhum momento ver Jesus dizendo, você não serve para nada, você é desqualificado. Você não vai ver isso. Ele sempre traz a pessoa e dá valor para ela. Quer que eu te dê um exemplo? Tem um episódio no Evangelho que é muito prático para isso. Jesus cura uma mulher que tinha hemorragia há muito tempo, e ela ficava do lado de fora do templo, porque ela não podia entrar, porque ela estava impura, porque a doença dela fazia com que ela ficasse impura. Então ela não podia entrar no templo para participar da cerimônia religiosa. Aí Jesus vai lá e fala assim, vem aqui. Olha a provocação. Ele não só traz uma mulher, a mulher não podia entrar no recinto. Só para você lembrar, na sinagoga e no templo não era diferente, tinha o pátio das mulheres e tinha o pátio dos homens. As mulheres ficavam no pátio das mulheres, ela não entrava no pátio dos homens. Jesus estava onde? No lugar dos homens. E ele vê a mulher e fala assim, vem aqui. Ele traz a mulher para dentro do espaço masculino, e ela estava com hemorragia, era uma doença que ela já vinha sentindo e enfrentando há muitos anos. O que ele faz? Sua doença está curada, agora você pode, agora participe aqui. Como assim? Você trouxe uma mulher para o lugar dos homens? Sim, senhor. Não tem superioridade do homem em relação à mulher. Jesus traz a mulher para o espaço masculino. E uma mulher que estava doente, agora você não está mais, agora você pode ficar aqui. Ele não falou, não, bom, agora que você já estava sarada, já curou? Muito bem, vai lá para o pátio das mulheres. Fica aqui, no espaço dos homens, porque para Deus não tem homem e mulher, é
homem e mulher, mesmo nível, né? Percebeu a diferença? Então é preciso você perceber que quando Jesus faz alguma coisa em relação à pessoa, ele traz a dignidade de volta para essa pessoa, para que ela seja igual a todas as outras. E volto a dizer, mas nós não somos todos diferentes? Somos todos diferentes, mas nós não podemos ter ninguém com maior ou menor dignidade. Quando isso acontece, existe a presença de uma coisa chamada discriminação. E discriminação não combina com o evangelho, de nenhum tipo. Seja homem, mulher, gay, criança, bêbado, morador de rua, né? Aquele que você pensou que é pior do que, né? Cada um tem o seu pior, né? Cada um tem o seu modelo do que é o substrato da última coisa, né? Ou como diziam, é o extrato do cocô do bandido, do cavalo do bandido, né? Esse aí mesmo, esse aí tem que ter a mesma dignidade, né? Jesus fazia isso. E a igreja não pode fazer diferente, porque se ela fizer diferente, ela não estará evangelizando, humanizando. E quando ela humaniza, ela evangeliza, porque ela traz a pessoa para a dignidade que todo ser humano tem que ter, tá? Essa é a expressão do João Dias de Araújo, e que é importante porque faz parte da missão da igreja. E aí eu vou encerrar aqui, o nosso tempo já está indo lá para o limite. Eu vou encerrar com uma expressão que também nos aponta a questão do reino. Você vai se lembrar, a gente canta aqui na igreja, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Lembre-se que o reino de Deus está intimamente ligado à justiça, ou seja, não se pode viver o reino de Deus e compactuar com injustiças, como diz o hino que nós cantamos hoje, com injustiças que insultam os céus. E o que não falta na sociedade que a gente vive é injustiça que insulta Deus, né? Tem injustiça de todo quanto é tipo. E quando a gente fala, não, sempre foi assim, né? O que eu chamo de síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim, você sempre assim. Não! E reino de Deus não seja Gabriela, seja a favor do reino e da justiça. A justiça olha para a realidade e diz, isso está errado, isso está injusto, sou contra. Pastor, mas se a gente falar isso, vai ter gente que não vai gostar. Não goste. Entre preservar o reino de Deus e a justiça e agradar os outros, quem que você prefere? Né? Eu gosto daquela expressão de Pedro lá no começo de Atos, que ele diz assim, olha meu amigo, o que você acha? Cumpre para nós obedecer à vontade de Deus ou às suas? Ele está falando para os judeus lá, eu vou obedecer o que Deus mandou ou vou obedecer o que vocês estão falando? Entre obedecer o que vocês estão falando e o que Deus mandou, eu vou obedecer o que Deus mandou. É assim com o reino, mas pastor, isso não pode criar problema? Bem-vindo ao reino de Deus. O reino de Deus sempre vai criar contracultura, realidade em que as pessoas vão olhar e dizer assim, não, vê lá, onde já se viu, você está contra o que todo mundo faz. É exato, porque eu não sou todo mundo, né? Você lembra daquela história que criança fala isso, né? Mãe, deixa eu ir no cinema assistir o filme, não sei o que lá. Não vai. Não, mas todo mundo está indo, mas você não é todo mundo, né? E a gente fica bravo quando a mãe fala isso, né? Você não é todo mundo. Pois é, no reino de Deus você também não é todo mundo, você é parte do reino, os valores são outros, e é isso que você tem que preservar, o reino de Deus e a sua justiça, ainda que isso possa trazer resistência, ainda que isso possa criar, por parte de quem não compactua com o reino, resistência, né? Mas as pessoas não vão gostar. Não vão mesmo, né? Você quer agradar as pessoas, joga fora o reino. Você quer agradar a Deus, vale os valores do reino de Deus, tá bom? Semana que vem nós vamos terminar esse tema, né? Nós vamos fechar tudo o que a gente já viu e fazer isso na questão prática. Como é que a gente faz a missão da igreja na sua prática, no dia a dia da igreja, né? E na sua vivência em comunidade, tá bom?
Isso é cenas do próximo capítulo. Semana que vem a gente continua.